Graça e paz vos sejam multiplicadas no conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Semana passada nós começávamos uma série de vídeos onde nós vamos estar trazendo algum conhecimento a vocês sobre a forma de adquirir hábitos saudáveis e podermos alcançar a longevidade com saúde. E explicávamos sobre a mentoria M3, que é uma ferramenta que Deus fez com que eu pudesse acessar e conhecer cada um destes fundamentos que sim nos vai produzir a criação e preservação destes hábitos saudáveis para a nossa vida. E explicávamos sim que é importante que nós tenhamos em nossa vontade, a nossa decisão de ter esta vida longeva e saudável, para podermos cumprir com aquilo que Deus tem um propósito para que nós pudéssemos existir sobre esta terra. E hoje nós queremos falar sobre o primeiro fundamento que esta mentoria M3 traz como importante ou necessário para que eu possa conseguir mudar o meu estilo de vida, de um estilo de vida que me leva à obesidade, a doenças e à morte prematura, para um estilo de vida saudável, onde eu volto ao meu peso ideal, a uma condição de poder ter saúde e poder chegar a ter longevidade. E o primeiro fundamento é mentalidade. Talvez o primeiro que passou na sua mente seja assim uma receita de verduras com um frango cozido assim meio branco. Não, você pode tirar esta ideia da sua cabeça. Essa mentoria não trata sobre este assunto e nós estamos querendo que você entenda que esta informação que estamos fazendo chegar a você é para que você entenda que isto envolve muito mais que simplesmente emagrecer. E nós queremos falar sobre este tema porque efetivamente você, ao final deste vídeo, vai haver entendido que ter a mudança de mentalidade não é para que eu possa estar mais magra ou para que eu possa fazer uma dieta e conseguir não vencer os dias da dieta e para poder alcançar um objetivo de baixar tantos quilos. Não. Mudar a mentalidade mudará toda a minha vida e fará com que tudo o que eu possa fazer seja prosperar. Você vai entender isto até o final deste vídeo. O versículo que nós gostaríamos de chamar a atenção neste início está em Romanos, capítulo 12, versículo 2, conhecido de nós, e ele diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, veja bem, aqui ele está colocando algumas chaves para que nós possamos chegar à perfeição. E eu gostaria que nós entendêssemos algumas coisas. Quando ele fala em transformar e renovar, é porque seguramente já existe algo que está neste lugar. Quando você chega numa casa que você compre, por exemplo, uma casa nova, e você vai transformar aquele ambiente, então você terá que tirar daí algumas coisas que estão como decoração, como um adorno, como um móvel, e transformar isto para outro ambiente, mudar a cor, e aí vem a renovação, lixar as paredes, pintar, talvez passar uma massa corrida, uma impermeabilização, e aí transforma depois, se quer, pode pôr um papel de parede. O caso é que no final vai haver acontecido a transformação que renovará este ambiente. Deus diz que nós devemos fazer isto com a nossa mente. E se não fizermos isto, nós não encontraremos saber ou experimentar a boa,
agradável e perfeita vontade de Deus. E aqui é importante que eu entenda, então, o que é a mente. A mente do ser humano é algo que você pode entender que existem 3 coisas aí que afetam. A nossa mente ou a alma do ser humano está formado com as suas emoções, com seus sentidos, com tudo que foi dado por Deus, não, os nossos 5 sentidos. Eles são os que alimentam esta alma, que é composta da parte consciente e da parte inconsciente. A minha mente consciente, ela é algo que é temporal. Então, eu posso ter um pensamento aí nesta parte consciente que eu, de repente, esqueço, passa, né? E um momento, e são temporais. Mas quando estes pensamentos são fixados no meu inconsciente, no subconsciente que está debaixo, sobre a parte consciente, isto se transforma em algo que é como se fosse eu mesma. Então, quando você lê a Bíblia, você vai encontrar muitas vezes a expressão o coração. Aí é a sua mente inconsciente. É o inconsciente, é aquele lugar onde as ideias que estavam no seu consciente já passaram a fazer parte da sua constituição, do que você crê e do que você assumiu que é você. Então, existem muitas coisas que nos disseram, e existem 2 formas de você reprogramar isto ou programá-lo. A forma que eu fui entendendo e fui guardando estes pensamentos no meu consciente, depois chegou a estar no meu inconsciente, é pela quantidade de vezes que eu ouvi, vi, me falaram e eu repetiram estas palavras, estas afirmações, estes adjetivos que me deram, e isto foi sendo repetido. A outra forma é quando existe algo que dá um choque em você, não? É algo que produz em você uma mudança instantânea, porque é uma experiência que é como um trauma que vai causar. Então, são 2 formas de conseguirmos ter esta reprogramação da mente, que é algo que muda a forma minha de pensar sobre mim mesma. E aí é onde nós precisamos entender por que Deus, que cria e criou todas as coisas, e tudo o que Ele criou é bom, permitiu que nós tivéssemos as emoções que temos, sentimentos, que tivéssemos uma alma que tenha este tipo de percepção e que assim ela possa ser alimentada ou mudada na sua forma de pensar. E por que Deus permitiu ter, então, esta alma mais profunda, este lugar que é o coração do homem? Por que existem essas 3 facetas, se quer dizer, se quer entender assim, deste componente, a alma do ser humano? E cada um deles cumpre um papel. Por uma situação muito simples, Deus permitiu que a alma fosse composta desta forma, porque a alma é o meio pelo qual o espírito se comunica com a parte externa, que é o corpo. Então, o espírito do homem que está aí e que é a essência do homem, ele, para poder exteriorizar o que ele é, ele precisa passar pela alma. Então, a alma está no meio entre o espírito e o corpo. E aí nós podemos entender por que tanto valor tem as mídias, que são os meios de comunicação. Por quê? Porque eles utilizam a forma de que o que eu posso ver ou o que eu posso ouvir para produzir na minha alma sentimentos através das emoções que vão criar pensamentos, e estes pensamentos repetidos uma e outra vez chegarão a estar fixados no meu subconsciente, produzindo na minha mente que aquilo é a verdade.
Então, os meios de comunicação, eles entendem este processo mental para utilizar isto e criar no ser humano uma forma de pensar e de viver e de atuar e de mover-se sobre esta terra que possa produzir o lucro que eles querem, no que eles querem vender, no que eles querem que você aceite como verdade, para que possa votar a favor disto quando você for questionado. E isto é uma forma de atuar e de usar a sua mente para que ela seja o meio de trazer uma informação externa que passa pela sua mente e está então agora como algo que o seu espírito, através da sua mente, que está fixada, que é o seu coração, que está imprimindo no seu espírito esta impressão e dizendo que isso é a sua vontade, isso é o que você quer fazer porque assim você decidiu. E o que você vai ter que descobrir é que muitas vezes esta decisão que você diz ter e que é a sua vontade, ela foi influenciada pelo meio externo que trouxe para a sua alma esta conexão com o seu espírito. E aí você já entendeu a importância de entender como funciona a nossa alma. Porque a alma do ser humano é o meio de Deus para o governo do mundo. Deus, quando criou o ser humano e colocou nele um espírito, e este espírito estava vivo por estar íntimo, ligado e em comunhão com o Espírito de Deus, ele ia utilizar a alma como um meio para levar este corpo humano físico a agir de forma que este reino espiritual de Deus e a vontade de Deus fosse feita na terra, assim como é no céu, mas o meio pelo qual Deus faz conhecer esta vontade que está no seu espírito e que ele imprime no nosso espírito quando o nosso espírito está vivo é a alma. Sem a alma, o meu corpo fica sem saber o que o espírito está dizendo. Agora, o problema é que o meu corpo, estando influenciado pelas mentiras e por todo o engano que o inimigo produziu e que o mundo nos ensina através da sua forma, como ele diz aí, o século, transformais, ele diz, não vos conformeis com este século, com isto que estão dizendo que vocês podem e devem fazer, não se conformem com isto. Isto não é a minha vontade. Então, por isso é tão importante entender como funciona a nossa mente, para o que ela serve e termos esta atitude de decidir de forma correta para podermos ser este instrumento ou o meio pelo qual Deus entregará a este mundo o conhecimento da sua vontade, porque nós atuaremos. Fisicamente, nós temos um corpo que pode se mover nesta terra, está projetado para suportar a pressão do ar, tudo que nós temos como condição física, o nosso corpo físico está projetado para viver aqui. E somos nós quem temos em nós esta condição de podermos trazer à existência e fazer conhecer o reino de Deus para esta terra pelo meio da nossa alma, que é o que tem acesso ao Espírito. Meu corpo físico não pode acessar diretamente o Espírito. Ele necessita da alma para isto. E a alma é a que traz o conhecimento que está no Espírito para que o meu corpo obedeça e cumpra o que o Espírito está ensinando. Por isto, este meio, que é a alma, é disputado tanto pelo bem quanto pelo mal. E a decisão é um presente que Deus deu ao homem. Deus deu ao homem a vontade. A vontade é algo que você e eu recebemos de Deus e que nós dirigimos ela. Eu decido. E aqui ele diz que eu, quando seja alguém que não me conforme com este mundo, me deixe transformar
renovar a minha mente pelo conhecimento da palavra de Deus, que é a verdade, eu experimentarei a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A boa é um bônus, a agradável me dá prazer, mas a perfeita é a completa vontade de Deus. Você já havia pensado que você foi o projeto de Deus para que Ele pudesse colocar do espírito dele para o seu espírito qual era a vontade perfeita, completa dele, e que isto pudesse utilizar a sua alma para levar este conhecimento para o seu corpo, poder nesta terra, como embaixador dele, ser o representante para atuar e governar segundo o que ele planejou no seu reino, e estabelecer este reino que estava ali, naquele lugar invisível, agora reinando também neste lugar visível, a terra. É muito grande o que Deus queria para nós. Deus quer governar o mundo através da sua alma, porque a sua alma é o meio pelo qual Deus vai produzir neste mundo a sua vontade perfeita. 3 de João, o versículo 2, ele diz assim: amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Ou seja, o enfoque número 1 de Deus é ou está na prosperidade da tua alma. Isto significa que se a sua alma não está próspera, todo o restante está em pobreza. Para que eu seja próspera em tudo, incluindo a minha saúde física, eu tenho que ter uma mente próspera. E uma mente próspera é a mente que vive em linha com a verdade. Qual é a verdade? Para trazer gozo, para trazer paz, para trazer benefícios de saúde, de longevidade, de tranquilidade, de paz, de gozo, de alegria, tem que ser a alma que está conhecedora da verdade, da palavra de Deus, e que se rende a isto, e que isto é o que imprime e ajuda o corpo para que atue assim. Se eu não recebo a informação correta, a minha alma vai estar se destruindo, se autodestruindo, e ela vai destruir toda a sua vida. Uma alma que está sem o conhecimento da verdade destruirá toda a sua vida. E entendendo algo que dizem, por que dizemos isso? Em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 9, ele diz assim: mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. E aqui é o coração, pense no seu subconsciente, na sua mente inconsciente. Jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Terminamos este vídeo deixando a vocês este convite. Que você tem desejo de poder conhecer quais são os fundamentos, os hábitos que você precisa adquirir e desenvolver e consolidar na sua vida para ter uma vida de longevidade e saúde, que você se anime a se inscrever na Mentoria M3 para que você possa aprofundar este e os outros temas que vamos estar tratando. Mas que hoje você possa entender que a sua mente é o meio pelo qual Deus utiliza para poder levar o governo dele e o reino dele para ser estabelecido nesta terra. Ele fez a nossa alma para que através dela
a impressão que está no Espírito, que o Espírito dele, que conhece a vontade dele, ao recebermos este Espírito no nosso novo nascimento, ele vai ensinar o nosso Espírito, e o nosso Espírito é o que vai ser aquele que vai dizer a verdade à nossa alma. Como esse último versículo disse, humanamente nós não conseguiremos jamais nem pensar e nem imaginar aquilo que Deus tem preparado. Então vai valer a pena que você transforme a sua mente, que mude a sua mente, que a sua mentalidade seja reprogramada com as verdades da palavra, transformando este ambiente de morte, de enfermidade, de doença, de obesidade, de falta de domínio próprio, de estarmos submissos e governados pelo que está dominando a nossa alma. Nós somos governados por aquilo que está dominando a nossa alma. Se o que domina a minha alma são os desejos e os prazeres da carne e deste século, é assim que eu vou estar. Agora, se eu decido que o que vai dominar a minha alma é a verdade da palavra, o que o Espírito está ensinando ao meu espírito, o meu corpo, ele vai ter saúde, ele vai ter longevidade, ele vai ter alegria, ele vai ter paz e, principalmente, Deus vai entregar a prosperidade integral para que tanto o meu espírito como a minha alma e o meu corpo integralmente saudáveis e em linha com esta verdade sejam também prosperados em tudo demais que seja feito. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, nome que é sobre todo nome. Amém.